Antes de começar o vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você acompanha todas as histórias e continuações. A história começa com algumas criaturas pulando ao redor de uma pedra. Um homem estava andando agachado ao redor da pedra junto das criaturas. Enquanto os espectadores tentavam descobrir o que ele estava fazendo ali, as criaturas pararam e se viraram na frente dele. De repente, uma delas abriu bastante a boca e dentes enormes apareceram. Os monstros saltaram do chão. O rapaz ficou surpreso com o que estava vendo. Essas criaturas começaram a comer a pedra. O homem ficou suando frio se perguntando se também precisava começar a comer a pedra. As mensagens apareceram no chat dizendo que eles entenderam por que o jogador ficou parado. O rapaz fechando a boca tentou descobrir se ele poderia comer essas pedras da mesma forma que essas criaturas estranhas. E então os espectadores escreveram que aparentemente o streamer estava realmente indo fazer isso. O homem começou a enfiar pedaços do cristal em sua boca porque sabia que tinha que escalar esta torre e fazer tudo para sobreviver. Um pedaço desceu pela sua garganta. Abrindo bem a boca, o rapaz gritou popoi, o mesmo som que os monstros emitiam, e pensou que tinha que continuar porque destruiria a torre. Antes de entrar na torre, havia um sorriso de apreensão em seu rosto. A mulher sentada ao lado dele observou que estava realmente difícil encontrar um emprego ultimamente. Ela, trazendo a xícara até a boca, disse que já que Kim Jae-ju nunca sujou as mãos como os outros, seria capaz de ter sucesso em tudo que fizesse. Jae-ju, corando, explicou que isso não era totalmente verdade. Isso foi possível porque o diretor da empresa começou a gostar dele. A mulher, suspirando, disse que se apenas as outras pessoas tivessem o mesmo coração que ele, tudo seria melhor. Jae-ju perguntou se havia algum problema. Ela, colocando a xícara no pires, explicou que o diretor deles não estava se sentindo muito bem. O orfanato era uma organização privada que funcionava com dinheiro do próprio bolso, então se o diretor se aposentasse, o orfanato só duraria no máximo mais 3 anos. Jae-ju ficou sem saber o que falar e apenas olhou para baixo. Voltando para casa e abrindo a porta do seu quarto, ele se jogou na cama. Se lembrando da sua vida como se fossem várias fotos passando em sua mente, ele pensou que seu nome, Kim Jae-ju, foi dado pelo diretor do orfanato. Era um nome que demonstrava que ele podia viver sua vida com suas habilidades e determinação, pois Jae-ju significava habilidade. Mas isso não importava mais para Jae-ju. Mesmo que ele trabalhasse 1000 anos no mercado, não iria fazer a mínima diferença para o orfanato ficar de pé. Se virando, ele pensou que o orfanato tinha mais 3 anos restantes e se perguntou se havia alguma maneira de ele ficar rico em tão pouco tempo. Ele pegou seu celular e procurou vídeos de maneiras de ficar rico. Ele percebeu que não importava o quanto ele procurasse nesses dias, o assunto sempre era direcionado aos despertados. Seu olhar foi direcionado a um novo vídeo chamativo. Ele clicou e era uma entrevista explicando os ganhos de um despertado. O apresentador disse que tinha uma pergunta para os 2 despertados que conseguiram sair da torre. Os 2 despertados haviam passado pela torre após diversas provações. O entrevistador queria saber, depois de retornarem, qual foi a maior mudança da vida deles. O despertado, levantando as mãos, disse que isso poderia soar meio arrogante, mas tinha que dizer. Sorrindo, ele disse que fez muito, muito dinheiro. Kim Jae-ju, olhando para o telefone, pensou que era bem como aquele rapaz disse. Despertados recebiam muito dinheiro, mas não conseguia entender o que eram esses popôs que eles ficavam falando. Jae-ju se lembrou de que 7 anos atrás uma enorme torre apareceu de repente. A torre escolhia pessoas aleatoriamente e as levava para dentro da estrutura, mas só algumas pessoas retornavam. Ninguém sabia o que acontecia dentro da torre, porque aqueles que retornavam se negavam a comentar e não diziam nada sobre a torre. Então, essas pessoas que retornaram eram chamadas de despertados. Já que os despertados possuíam mana em seus corpos, eles contribuíam muito para a civilização. Engenharia mágica era uma habilidade que não deveria existir na Terra hoje, mas era preciso do poder dos despertados para usá-la. Portanto, os despertados eram muito procurados por várias empresas. Eles eram como os novos super-famosos, onde empresários gritavam e disputavam pedindo para eles irem para sua empresa porque eles pagariam mais do que qualquer outra. Era claro que eles recebiam muito dinheiro por causa disso, eles eram como geradores ambulantes. Kim Jae-ju fechou os olhos e disse que os invejava e realmente gostaria de encontrar algum tipo de entrada para a torre. Uma notificação com seu nome apareceu de repente em seu telefone.
Ele imediatamente se levantou tentando entender o que era. Mais notificações começaram a aparecer na tela informando que Kim Jae-ju havia entrado no primeiro andar e estava passando rapidamente por todos eles até o 100º, assim como mensagens sobre receber recompensas e um grande número de seguidores se inscreveram. Era um total de 527 notificações. Ele ficou espantado e se perguntando se havia sido hackeado, pois não entendia o que estava acontecendo. O rapaz foi clicar para limpar as notificações, mas acabou clicando errado e tocou em uma das notificações. Ele ficou desesperado pensando que isso poderia ser arquivos de hackers, era melhor desligar o telefone o quanto antes. Kim já estava alcançando o botão quando de repente uma pergunta foi ouvida dele mesmo questionando se já estava ao vivo. Ele ficou confuso reconhecendo sua própria voz. No seu celular estava passando uma imagem dele mesmo dizendo que tinha que ir trabalhar e perguntando por que não conseguia voltar. Algumas pessoas comentavam no chat dizendo que não tinha como voltar, agora aquele era seu trabalho. Kim Jae-ju arregalou os olhos, não podia acreditar que era ele. O rosto, a voz, tudo era ele. Eram imagens dele lutando, passando por vários desafios e se tornando insanamente forte e mais sério, mas ele não se lembrava de fazer nada disso, então ele se perguntou que vídeos eram aqueles. Uma criatura apareceu gritando Popoi. Kim ficou assustado e gritando de medo. Ele se lembrou do homem da entrevista e disse que ele havia mencionado Popoi no vídeo. Então a criatura abriu a boca com enormes dentes e uma notificação apareceu de que Popois comiam rochas com seus fortes dentes afiados. Kim Jae-ju levou a mão para o rosto e tentou entender que tipo de janela era aquele sobre o monstro, e que poderia ser por causa dela que o homem parou de falar sobre isso antes. Ele também notou que havia um monte de outras janelas como aquela. No vídeo, ele estava na frente de um baú perguntando se aquilo era sua recompensa. Analisando o vídeo e as notificações, ele percebeu que as janelas estavam lhe dando informações sobre recompensas e mostrando para onde ele deveria ir. Sua boca se abriu de choque quando ele chegou à conclusão do que era tudo aquilo. Todos aqueles vídeos eram do futuro, dele invadindo a torre. Os despertados nunca falaram sobre a torre, portanto, não há informações ou estratégias para conquistá-la e imediatamente percebeu que tudo isso agora estava em suas mãos e somente nas deles. Ele correu para uma academia e decidiu que deveria começar a se preparar. O portal abriria em 2 anos. Então ele tinha que estar melhor do que sua versão naquele vídeo. Iria ser facinho completar a torre se ele estudasse e anotasse as informações dos vídeos. Em paralelo a isso, ele continuava trabalhando para ajudar o orfanato. Sorrindo, ele agradeceu ao cliente e pensou que estava cada vez mais perto de invadir a torre. Em casa, Kim estava ajoelhado orando para que os deuses do céu e da terra abrissem para ele o portal da torre. Fechando os olhos, ele lembrou que havia deixado seu emprego no mês passado para esperar para o portal e agora ele realmente precisava de dinheiro. O dono do mercado até tentou oferecer uma promoção para ele, mas ele não aceitou. Sua mão alcançou o telefone e olhando para o aparelho, ele se perguntou se havia se enganado sobre os vídeos. Balançando a cabeça, ele disse que simplesmente não tinha chance de ser isso. Se os vídeos fossem só um engano, então o orfanato onde cresceu estaria completamente condenado. Kim Jae-ju tentou respirar para esconder seu nervosismo, mas não deu certo. Aquela era sua única chance de salvar o orfanato. Levantando as mãos, ele disse que estava apenas preocupado por não saber a hora exata do portal. Agarrando seu ombro, Kim pensou em fazer alguns alongamentos para esperar. De repente, algo começou a aparecer em seu quarto. O rapaz imediatamente se virou, pensando de onde vinha aquele vento. O portal estava se abrindo atrás dele. Ele ficou surpreso com todo aquele vento e energia que eram emitidos. Ele caminhou e ficou na frente do portal e se perguntou se realmente seu desejo estava acontecendo. O portal ordenou que ele entrasse. Ele sorriu e pensou que entraria mesmo que não fosse convidado. Ele caminhou para entrar e uma janela do sistema apareceu solicitando que ele escolhesse um nível de dificuldade. As recompensas eram baseadas na dificuldade. Sua mão tremia quando ele chegou perto de escolher. Finalmente estava acontecendo. Ele tinha a chance de entrar na torre e ajudar o diretor e o orfanato. Kim cerrou a mão e então escolheu a dificuldade mais alta. Ele gritou bem alto que era agora ou nunca. Recobrando a consciência aos poucos, Kim Jae-ju abriu os olhos. Ele rapidamente se levantou assustado e perguntou onde estava. Esfregando o pescoço, ele notou que esta era a mesma caverna do vídeo.
Seu olhar caiu sobre a notificação que dizia que a transmissão havia começado e mostrava estatísticas de seguidores e moedas recebidas. Colocando as mãos nos bolsos, ele percebeu que não tinha seu telefone com ele. Era uma pena porque queria verificar os vídeos. Inclinando a cabeça, Kim pensou que provavelmente tudo ficaria bem porque ele assistiu várias e várias vezes todos os vídeos nos últimos 2 anos. De qualquer maneira, aquilo logo deveria chegar ali. No primeiro andar, 1 hora era dada aos participantes antes que o desafio começasse. Durante essa hora, os participantes deviam conversar com os espectadores e receber moedas deles. Os espectadores eram outros despertados restantes na torre. Eles se juntavam em uma stream de rank baixo para patrociná-lo e a razão para fazerem isso eram moedas. Quando um streamer que recebia doações subia um andar, o doador recebia as moedas que doou em dobro. Mas também tinham casos de telespectadores que só estavam meramente entediados e queriam ver os novatos. O primeiro telespectador entrou na stream de Kim Jae-ju. Seu nome era DeLove. Kim se curvou dando as boas-vindas para o espectador que entrou na transmissão. 2 mensagens apareceram no chat. DeLove disse que nunca o tinha visto antes e que ele não era tímido como os outros novatos e imediatamente patrocinou Kim com uma moeda. Sorrindo, o rapaz agradeceu ao espectador pelo patrocínio e perguntou se ele poderia usar esta moeda na loja. Ele pensou que precisava causar uma boa impressão para que o telespectador ficasse. No chat as mensagens apareceram demonstrando surpresas por ele já ter descoberto sobre a loja. Ele era rápido e DeLove gostou disso. Kim Jae-ju se curvou novamente, agradecendo ao espectador e percebeu que foi realmente bom que ele tivesse assistido todos aqueles vídeos. No chat, DeLove perguntou onde ele usaria aquela moeda. Kim, olhando para cima, disse que teria que esperar por enquanto porque não se sentia confortável usando aquela moeda naquele momento, já que não sabia que tipo de inimigo enfrentaria no desafio. No chat, o espectador escreveu que finalmente se deparou com um novato digno e começou a seguir Jae-ju. Kim ficou animado e sorrindo amplamente, agradeceu ao usuário pelo follow. Olhando para frente, o rapaz percebeu que nem esperava receber um follow de um grande doador tão cedo. DeLove se despediu e disse que assistiria outros novatos por enquanto. Kim acenou e se despediu. Sorrindo, Jae-ju pensou que este era um começo realmente ótimo porque se ele continuasse dessa forma, ele poderia em breve ter a oportunidade de receber uma recompensa por seguidores. Ser seguido por um espectador era similar a ser adicionado aos favoritos. De acordo com o sistema da torre, quando você segue uma pessoa, você não pode seguir outra a menos que retire o follow da pessoa que está seguindo. Além disso, para cada 100.000 seguidores, o streamer recebia uma recompensa especial que era muito útil para subir a torre. Kim levantou a mão para tocar na janela do sistema e deu uma olhada nas suas estatísticas. Enquanto se alongava, ele percebeu que isso deveria ser suficiente, pois conseguiu chamar muita atenção apenas por escolher o nível de dificuldade difícil. De repente algumas mensagens apareceram de que algo deveria aparecer em breve, já que é uma dificuldade alta. Desviando o olhar, Kim perguntou o que eles queriam dizer e pensou sabia o que era, mas tinha que fingir ser estúpido. Alguns outros espectadores apareceram e disseram que eles deveriam parar porque o streamer poderia ficar chateado. Uma pessoa no chat explicou que era engraçado, mas se eles contassem o que era, acabariam mortos. Outro apareceu explicando que havia um administrador e eles eram expulsos se dessem spoiler, mas isso não era tudo. Kim passou a mão no queixo depois que uma mensagem apareceu de que ele poderia ser expulso se alguém não gostasse dele. O administrador era alguém que observava e controlava a torre. Foi por causa do administrador que nenhuma informação da torre foi vazada para o exterior. A razão que os despertados não falavam sobre a torre não foi para monopolizá-la, mas porque o administrador fechou a boca de cada um deles. Antes de assistir aqueles vídeos, ele também pensava que os despertados estavam sendo egoístas e escondendo aquilo de propósito, mas ele tinha descoberto a verdade. Kim Jae-ju, olhando para o cronômetro, notou que o tempo estava quase acabando. Ele bateu nas bochechas para se manter mais acordado. Kim levantou a mão e disse que começaria a se preparar enquanto restavam os últimos segundos para o início do desafio, então se desculpou por não poder ficar olhando o chat. Mensagens apareceram dizendo que nunca tiveram um novato havia que estava preocupado em se comunicar com eles e demonstrar preocupação. E então, DeLove, o primeiro espectador, voltou a entrar. O cronômetro zerou. Um brilho azul começou a aparecer ao redor da pedra depois de uma notificação informando que ele precisava eliminar todos os inimigos que apareceriam. Nervoso,
Kim Jae-ju se perguntava o que poderia aparecer. Pensou que poderiam ser kobolds, já que os portais eram bastante pequenos. 3 pares de olhos vermelhos apareceram. Eram pequenas criaturas brancas e redondas. Kim olhou para eles e um espectador entrou na stream falando que tinha entrado porque ouviu falar que um novato escolheu a dificuldade difícil, mas ao ver 3 popôs ali percebeu que a dificuldade difícil significava morte, então saiu da stream. Popoi eram criaturas que pareciam fofas, mas seus dentes eram fortes o suficiente para mastigar os metais mais fortes. E durante um ataque, seus dentes se assemelhavam à de um tubarão e eles também eram extremamente sensíveis ao cheiro de sangue da própria espécie. Popôs eram profissionais em encontrar e atacar o culpado que matou um de sua espécie. Esse tipo de reação não era dramática. Todo espectador que passou pelos popoi pelo menos uma vez sofreu bastante e sabem o quão perigosos eram. Por isso era normal que quando vissem popôs na stream de novatos, eles logo saíam sabendo que seria o fim. Kim percebeu que as pessoas estavam saindo e tentou fazer com que eles ficassem. Ele fingiu não saber e perguntou se aquelas criaturas eram mesmo tão perigosas assim. No chat, explicaram que sim, quando eles queriam lutar era super perigosos. O pelo deles ficava tão emaranhado de modo que nem uma espada atravessava. Outro espectador falou que os dentes deles comem qualquer coisa que passa por perto. Delove perguntou por que aquelas criaturas estavam no primeiro andar e disse que iria chegar nas streams dos outros recém-chegados para ver se tinha acontecido mesmo. Kim disse que tudo bem, mas pensou que os espectadores costumavam dizer isso, porém raramente voltavam. Olhando para os monstros correndo, ele pensou que entendia que 3 popôs não deveriam ter aparecido no primeiro andar de uma vez, pois isso era demais. Fechando os olhos, Kim percebeu que precisava se lembrar do comportamento dessas criaturas, seus métodos de comunicação, seu habitat e outros detalhes. Eles não eram criaturas que atacavam primeiro, então até aquele momento estava tudo bem, mas era estranho que eles não reagissem a ele de nenhuma maneira. Se inclinando para observar mais de perto, ele se perguntou se as criaturas não conseguiam vê-lo. Jae-ju foi aproximando seu pé para perto dos popôs para checar e quando seu pé chegou bem perto do percurso, o popô simplesmente desviou e continuou rodando ao redor da pedra. Kim ficou surpreso. As criaturas estavam definitivamente o vendo, mas não fizeram nada. Estavam hesitando por causa dele. Ele colocou a mão nos joelhos e se aproximou mais um pouco. As pessoas no chat ficaram sem entender o que ele estava fazendo. Kim pensou que precisava tentar imitar o comportamento dos popôs para que eles o considerassem como seu aliado. Várias mensagens apareceram dizendo que estavam decepcionados e que iriam para outra stream, mas sabiam que dificilmente o rapaz seria capaz de fazer alguma coisa. Jae-ju tinha ciência que poderia parecer louco para eles, mas imitar as criaturas era o melhor que podia ser feito no momento. Lutar contra os popôs seria o seu último recurso. Kim Jae-ju continuou imitando os popôs correndo ao redor da pedra. Um dos espectadores não entendia o que estava acontecendo e mudou de canal para outro novato que lutava contra goblins. No chat as pessoas escreviam que ele lutava muito melhor do que o esperado. O espectador o elogiou por usar uma clava, era algo bem esperto e merecia seu follow. Uma notificação apareceu na tela de que não era possível seguir, já que ele ainda estava seguindo outro streamer. O espectador, sorrindo, notou que ele deveria ter parado de seguir automaticamente após a morte da pessoa anterior. Então isso significava que ele ainda estava vivo. Ainda sentado na cadeira, o homem não podia acreditar que tinha ainda mais espectadores do que antes. O iniciante ainda estava vivo contra popôs, era surreal. As criaturas pulavam felizes ao redor da grande pedra enquanto falavam popôs sem parar. O chat perguntou o que eles estavam fazendo. Pareciam até fofos agindo daquela maneira. Kim continuava imitando as criaturas e agora pulava atrás delas e gritava popôs junto. Nas mensagens as pessoas zombavam dizendo que ele tinha virado um monstro ao invés de matá-los. Uma notificação apareceu perto dele de que seu primeiro seguidor, Delover, doou 10 moedas e enviou uma mensagem de voz dizendo que ele era realmente maluco. Ainda andando ao redor da pedra, Kim refletiu que sabia que aquela pedra brilhante era uma pedra de mana. Popôs geralmente saciavam sua fome com pedras e entre essas pedras, a sua favorita era a de mana. Essa era uma pedra normalmente usada para itens mágicos e também como fonte de energia para várias máquinas mágicas. Popôs normalmente realizam uma espécie de ritual quando encontram uma comida rara, e eles definitivamente realizarão este ritual quando encontrarem uma pedra de mana. No entanto, esses monstros eram cautelosos,
Então, quando havia um estranho por perto, eles começavam a circular ao redor da comida em vez de continuar seu ritual. A maioria das pessoas eram ignorantes nessa informação. Sorrindo, Kim percebeu que os popôs o reconheceram após seus grandes esforços e até o convidaram para comer junto, então ele não podia simplesmente recusar. Olhando para eles, Jaeju pensou que entendia como eles estavam se sentindo. Eles estavam muito felizes. Gotas de suor escorriam pelo seu rosto. Uma delas caiu no chão. Os popôs rapidamente se viraram em alerta. Um deles abriu a boca mostrando seus enormes dentes e mensagens apareceram no chat de que os espectadores estavam realmente assustados ao ver isso. Kim olhou chocado e pensou que essas criaturas eram realmente nojentas. A criatura de repente pulou. Os olhos de Kim se arregalaram surpresos. Os popôs não avançaram nele, eles começaram a comer a pedra de mana e os espectadores começaram a escrever que o que eles estavam vendo mostrava do porquê eles jogavam pedras neles quando eles fugiram, essa era a melhor forma de fugir. Jaeju ficou em choque por alguns segundos se perguntando se ele também deveria que comer aquela pedra. No chat perguntavam se ele também iria comer e como seria possível para uma pessoa comer uma pedra. O rapaz colocou a mão na pedra e com suor escorrendo pelo seu rosto, se perguntou o que uma pessoa não comia quando precisava escapar da morte. Ele começou a mastigar a pedra e os espectadores escreveram no chat que ele era realmente louco e como os dentes dele não se quebravam. O primeiro pedaço desceu pela sua garganta. Não era duro, na verdade derretia na boca como chocolate e era refrescante. Também tinha um sabor muito agradável. Além disso, parecia que a energia estava fluindo para o seu corpo, igual quando se come algo saudável. Kim Jaeju e as criaturas continuaram a comer e agora a pedra já estava em menos da metade. Pequenos fragmentos caíam no chão. De repente, um brilho intenso começou a emanar dele. Kim olhou para suas mãos com surpresa e o chat pergunta o que aconteceu com ele e que situação maluca era aquela. Os monstros também brilhavam e começaram a circular ao redor de Jaeju. Os espectadores escreveram que ele não deveria se mover, caso contrário ele seria imediatamente atacado. Um deles pulou em direção a Kim e alguém escreveu que ele estava acabado. Todos os 3 popôs se aproximaram e se esfregaram nele demonstrando afeto. Todo mundo do chat ficou sem entender e espantados, nunca viram algo do tipo. De repente, uma notificação apareceu na frente de seu rosto que dizia que o desafio havia terminado e o caminho para o segundo andar estava se abrindo. Kim Jaeju riu e, caindo para trás, disse não acreditava que ainda estava vivo. Os monstros começaram a cair e foram até ele preocupados. Uma janela com sua transmissão apareceu e alguém comentou surpreso de como ele realmente conseguiu passar o desafio daquela maneira. E aí, o que achou da história? Deixa nos comentários suas dicas ou qual obra você quer que eu traga. Quem sabe a próxima escolha não é a sua.